rock cristão teve início nos anos 60 nos Estados Unidos, através do Jesus Movement, que tinha como proposta evangelizar os hippies que naquela época varriam o país de uma costa a outra. Os hippies estavam mergulhados no misticismo hindu. No Brasil estávamos em meio ao regime militar, tinha a Jovem Guarda, tinha a Tropicália, MPB, a Bossa Nova, e o número de cristãos evangélicos era muito pequeno, cerca de 5%, e a falta de informação era generalizada. Mas em meio a todo esse preconceito e falta de informação e religiosidade, uma galera jovem que estava ligada no que estava rolando por aí foi picada pelo mosquito do rock and roll. Olá pessoal, eu sou Eli Filho e esse é o canal Rock Convertido. Nesse canal falamos sobre música cristã e sociedade. Se inscreva no canal, estamos caminhando rumo aos 1000 inscritos. Seja parte dessa conquista. Agora vamos pro vídeo. O primeiro disco gospel a ser gravado na história foi o My Soul is a Witness for the Lord, de Arizona Drains, gravado em 1926 em Chicago. Já o primeiro álbum gospel a ser gravado no Brasil é o musical Boas Novas, de Luiz de Carvalho, gravado em 1955, 29 anos de diferença. O primeiro álbum de rock cristão lançado na história foi o Make a Joyful Noise with Drums and Guitars, do The Crusaders, em 1966. No Brasil, o primeiro álbum de rock cristão lançado foi o Olhando o Infinito, dos Cantores de Cristo, lançado em 73. 7 anos de diferença. Uma evolução impressionante, não? Mas a banda acreditada como pioneira no Brasil é a banda Êxodos, criada em 1970. A banda se apresentava na igreja local, a Igreja Batista de Vila Bonilha, em São Paulo, e tocavam também em escolas, em praças, onde eles conseguiam tocar. A banda durou até 77, mas infelizmente a banda nunca teve recursos para gravar o próprio disco. A igreja não chegou junto e outras igrejas também não davam oportunidades e nem incentivavam o grupo. E eles infelizmente encerraram as atividades. Osvair Agreste, membro fundador da banda, em entrevista ao Templo Metal, foi perguntado sobre a motivação da banda ser criada naquela época, em meio ao regime militar e ao preconceito da igreja, e ele disse, abre aspas, vimos muitos colegas jovens entrarem no consumo das drogas e nunca mais saírem vivos dali. A necessidade de falar sobre Jesus era maior do que o preconceito da igreja e o regime militar. Crescemos na periferia de São Paulo, em Pirituba, e as drogas estavam no trabalho, no colégio, nas ruas. Havia necessidade de anunciar rapidamente que havia outra saída. Como anunciar? Precisava mudar tudo. Então Deus viu em nosso coração o desejo sincero e verdadeiro de anunciar as boas novas e nos capacitou. Fecha aspas. Muito tempo depois, em 2006, os integrantes da banda, enfim, lançaram o tão aguardado disco chamado 1970-1977, com as músicas que eles se apresentavam na época. E dentre as canções do álbum está o clássico Galhos Secos, que se tornou um clássico da música cristã muito antes deles gravarem. Outro álbum gravado naquela época foi o Falando de Amor, do grupo Vencedores por Cristo. Esse disco tem uma pegada pop rock com o coral. O Vencedores é um dos dinossauros da música cristã e desde o início não é uma banda em si, mas é um projeto de evangelismo criado por um pastor missionário americano, o Jamie Camp. Outra banda que surgiu naquele momento foi a banda Cantores de Cristo. Segundo o guitarrista da banda, o Zezo, a banda iniciou como um quarteto vocal no Rio de Janeiro. O grupo costumava se apresentar na igreja local, mas em 71, depois de uma viagem a Goiânia, num congresso de jovens, os caras tiveram contato com um grupo chamado Sonoros. De volta ao Rio, eles decidiram migrar de quarteto vocal para quarteto vocal instrumental, e com influências do The Fevers e do Roupa Nova, a banda gravou em 73, pela gravadora Favoritos Evangélicos, o seu primeiro álbum, o elogiado
olhando o infinito. Mas nem tudo são flores. A decisão de inserir instrumentos como bateria e guitarra na musicalidade da banda culminou na praticamente expulsão da banda da igreja no qual faziam parte, e eles acabaram sendo acolhidos em outra igreja. Naquele tempo, as oportunidades não eram muitas e as apresentações se concentravam aqui pela região sudeste, mas também teve shows da banda na Bahia e em Goiás. Essa fase inicial do rock cristão apresentou diversas bandas e estilos, e o que predominava era o rock progressivo com um forte apelo pop, influências da Jovem Guarda e quase sempre arranjos vocais no estilo coral. Esses jovens músicos nos ensinaram uma valiosa lição. Quando Deus põe no seu coração algo real e honesto, mesmo que as pessoas ao seu redor não estejam preparadas para aquilo, mesmo que pareça loucura, vai fundo. Assim são todos os pioneiros, corajosos e confiantes. Sofrem no momento para que as próximas gerações tenham mais liberdade. Deixe as pessoas falarem de você. Se Deus te deu uma visão, nunca desista, mesmo que isso leve toda uma vida. Abraão esperou uma vida inteira para ser pai, mesmo Sara sendo estéril. A fé e a confiança permanecerão, mesmo a vitalidade e a saúde se esvaindo. Outros grupos que podemos citar são José Carlos Campos, que tinha um timbre e música bem parecidas com Raul Seixas, Jovens da Verdade, Os Ligados, Lula Batista, conjunto Novo Alvorecer, que é muito interessante por sinal, dentre outros. Os anos 80 são conhecidos como a era de ouro do rock nacional. Bandas como Legião Urbana, Barão Vermelho, Kid de Abelha, Lobão e Titãs dominavam as rádios no Brasil. No meio cristão, os anos 80 também foram prósperos e nos apresentaram figuras lendárias. Nascido em Vitória, no Espírito Santo, um jovem chamado Janires, muito envolvido com música, infelizmente caiu no mundo das drogas. Depois de ser preso e passar um tempo numa casa de recuperação, Janires se converte ao cristianismo e começa a compor suas primeiras canções religiosas. Quando voltou para casa, as antigas amizades o puxaram novamente para as drogas. Então Janires acaba se mudando para São Paulo para fugir da tentação. E lá passou a frequentar a igreja Cristo Salva, a famosa igreja do tio Cássio. E ali ele chegou a montar uma banda, mas o projeto não foi adiante. Um tempo depois ele se muda para o Rio de Janeiro e passa a frequentar a igreja presbiteriana de Copacabana, onde encontrou vários músicos e acabou formando ali o grupo Rebanhão, lançando em 81 o disco Mais Doce do que Mel. Esse disco foi um sucesso nacional e vendeu cerca de 150 mil cópias. A música pop e a New Wave estavam com tudo nos anos 80. E no meio gospel brasileiro, grupos importantes surgiram para representar. Criada no Rio de Janeiro inicialmente como um cover do Rebanhão, a banda Sinal de Alerta lança seu primeiro disco autoral em 85, intitulado Sinal de Alerta, e obteve grande aceitação do público. Os caras estão na ativa até hoje. Outra banda interessante é a banda Legenda, com seu disco O Dia Final, com pop e influências do post-punk em algumas músicas, e letras com temas sociais. Não tem muita informação sobre a maioria das bandas, mas você consegue ao menos ouvir as suas músicas aqui pelo YouTube mesmo, e vale a pena conferir. Falando em Rio de Janeiro, nessa época surgiu também a banda Complexo J, que lançou de forma independente o disco Solidão, em 86, e Arte Final em 90, antes do seu disco de maior sucesso de 91, que é o sensacional 3. O grande Janires não durou muito tempo no Rebanhão, e depois de sair da banda se mudou para Belo Horizonte e lá montou uma nova banda em 86, a Banda Azul, e em 87 é lançado o clássico
espelho nos olhos. Janires era conhecido pelo seu desprendimento de coisas materiais. Ele não constituiu família e vivia para pregar o Evangelho e abençoar o próximo, inclusive financeiramente. Em 88, viajando de ônibus do Rio para Minas, ele teve o seu ônibus envolvido em um acidente e o músico acabou infelizmente falecendo prematuramente no local aos 34 anos de idade. Os anos 80 foram bastante produtivos para o cenário cristão, lembrando que não existia uma indústria como conhecemos hoje. Muitas bandas lançavam discos de forma independente e, além dos grupos citados, os grandes medalhões dos anos 70 continuavam a lançar discos nos anos 80. E tudo isso serviu de inspiração no que viria mais à frente. Por esse vídeo é isso, rapaziada. Deus te abençoe. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Compartilhe com os amigos. E se você conhece algum dos músicos das bandas citadas no vídeo, mande para eles. Vamos honrar as bandas que pavimentaram o caminho para que hoje possamos desfrutar de tantas ótimas bandas no Brasil. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.